partículas atômicas, os símbolos que cada uma delas vão ter e como calcular, como descobrir, como utilizar essas partículas, tá? O X é um elemento hipotético qualquer, tá? E na representação dele vai aparecer um número aqui em cima, na representação de qualquer elemento químico, e um número aqui embaixo. O número aqui de cima é a massa atômica. O número aqui de baixo é o número atômico. O que cada um deles representa? A massa é a soma da quantidade de prótons e nêutrons. O número atômico é a quantidade de prótons. E ele tem esse nome diferente, por que é número atômico, né? Por que não é próton, já que é o mesmo valor, é a mesma coisa que ele está representando? Porque a identidade, a característica, o que faz aquele átomo ser quem ele é a quantidade de prótons. Um átomo pode ter a mesma quantidade de nêutrons que um outro e ser um elemento diferente. Pode ter a mesma quantidade de elétrons e ser um elemento diferente. Mas se ele tiver a mesma quantidade de prótons, eu estou falando do mesmo elemento químico. É a identidade dele. Portanto, ele é chamado de número atômico, que é representado por Z. Mas o número que estiver no Z é a mesma coisa que a quantidade de prótons que a gente representa pela letra P. No átomo, quando ele for neutro, e aí ele pode levar o nome de átomo, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva. Então, para eu ter alguma coisa neutra, eu tenho que ter a mesma quantidade das duas cargas. E no átomo eu tenho mesma quantidade de próton, mesma quantidade de elétron. Quando isso não acontece? Quando eu estiver retirando ou colocando elétron naquele átomo. Então, eu vou ter uma quantidade de prótons diferentes. A gente nunca mexe na quantidade de próton, a não ser que esteja trabalhando com elementos radioativos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Quando não é radioativo, quando ele tem um núcleo estável, eu não tiro e nem coloco próton. Eu só tiro e coloco elétron. E aí eu vou formar um íon. O íon, quando ele tiver carga positiva, significa que ele está tirando elétron. O elétron é negativo, então quanto menos elétron ele tiver, mais positivo ele vai ser. E vai ser chamado de cátion. O íon, quando estiver ganhando elétron, ele vai ter carga negativa. E ele vai se chamar ânion, tá? Quando a gente for fazer a continha, né, para descobrir a massa e achar a relação entre um e outro, eu tenho essa regrinha. A massa é igual à soma do número atômico com a quantidade de nêutrons. A gente não considera o elétron para fazer a massa de um átomo, porque a massa do elétron é muito pequenininha, é irrelevante para quando eu vou usar mesmo a massa de um átomo. Então, a gente não considera, trabalha só com o próton e o nêutron para descobrir a massa. Então, o que isso quer dizer? Se eu souber a massa atômica e o número de nêutrons, consigo descobrir a quantidade de próton e elétron, principalmente se for um íon e tiver já a carga aqui, também dá para trabalhar. Essa equação me traz todos esses valores que eu estou trazendo aqui para vocês. Sabendo dois deles, às vezes até um, você consegue descobrir os demais, tá bom? Então, essa aula foi para a gente lembrar um pouquinho de partículas atômicas. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau!